Eu vou te contar uma coisa que tem acontecido comigo. Eu tenho recebido várias mensagens e comentários de gente vindo me falar que incluiu os mini bolinhos no cardápio e que eles estão sendo sucesso de vendas. E se tá sendo sucesso, a gente tem que aproveitar. E é por isso que hoje eu vou te mostrar mais uma receita fácil, rápida e lucrativa de mini bolo. Hoje a gente vai preparar um mini bolo de prestígio, que tem uma massa super úmida de chocolate e uma cobertura mega cremosa de coco. E o melhor é que eu gastei só 86 centavos para fazer cada um. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar um mini bolo prestígio que é sucesso de vendas. Vamos começar untando as nossas forminhas e deixando elas reservadas. O modelo que eu usei foi o Mini Ballerine. Nesse modelo mini você encontra uma variação de tamanho. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma forminha que é bem parecida com as que eu tô usando. Na verdade, eu vou aproveitar e deixar todos os utensílios que eu usei nesse vídeo, porque eu sei que vocês gostam de saber. Pra quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que eu gosto de usar o desmoldante, porque eu acho ele bem mais prático. Mas dessa vez, não é só por causa da praticidade, não. Se nessa receita a gente usa o método tradicional de untar a forma com manteiga e depois passar farinha, a aparência não fica tão legal, porque a farinha vai deixar o bolo de chocolate todo esbranquiçado. Ah, Camila, mas eu não posso untar com manteiga e usar o chocolate em pó no lugar da farinha? Eu também não recomendo. Eu até fiz um teste usando o chocolate em pó para te mostrar o resultado. No geral, o bolo dá certo e desgruda da forminha, mas a aparência não fica tão boa. Tá vendo que a cor não fica uniforme? Uns lugares ficam mais escuros e meio úmidos demais. Por isso que nessa receita aqui, eu recomendo que você use o desmoldante. Eu gosto bastante desse desmoldante que eu uso, porque ele não deixa gosto residual. E na minha opinião, vale a pena investir, porque ele rende bastante. Eu vou deixar esse desmoldante aqui na descrição, junto com todos os outros utensílios. Já dá para deixar o forno pré-aquecendo também, porque como eu falei, esse bolo é muito rápido de fazer. Se o seu forno for convencional, você pode colocar a 180 graus. Agora, se o seu forno for de convecção, pode deixar em 160. Para começar a receita, a gente vai quebrar 2 ovos em um potinho à parte, para ter certeza que nenhum tá estragado. Afinal, a gente não quer desperdiçar ingredientes. E vamos colocar em um bowl maior. Nesse bowl, a gente também vai colocar 250 gramas de açúcar ou 1 xícara mais 1/4. E vamos bater bem com um fouet, até esse creme ficar mais clarinho e volumoso. Quando o nosso creme estiver assim, a gente adiciona 110 gramas de óleo ou meia xícara. Também vamos adicionar 125 gramas de leite ou aproximadamente meia xícara mais 1 colher de sopa. E vamos mexer mais um pouco até tudo ficar bem misturadinho. Eu tô usando leite integral, porque ele tem mais gordura e aumenta a umidade da nossa massa. E o óleo eu tô usando de soja, mas você pode usar o da sua preferência. Eu tô fazendo essa massa na mão porque eu acho mais prático e também porque eu tô fazendo uma quantidade pequena. Mas se você preferir, ou então for fazer uma quantidade maior de massa, pode fazer na batedeira sem problema nenhum, só não precisa ficar batendo por muito tempo. E você, é do time do bolo na batedeira ou bolo batido na mão? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero ver qual que ganha essa disputa. Agora a gente vai deixar esse creme de lado e em outro bowl vamos peneirar 250 gramas de farinha, ou aproximadamente 2 xícaras. E 55 gramas de chocolate em pó 50%, ou 6 colheres de sopa. E agora é o momento do vídeo que eu te lembro da importância da balança na sua cozinha. Com ela, a sua receita vai ficar padronizada, a precificação vai ficar certinha e os seus doces vão estar sempre do mesmo tamanho. Só tem vantagem. Se você está começando agora, não tem problema.
usa medida de xícara e colheres, mas presta atenção para usar xícara e colher da medida padrão. Com os secos já pesados, a gente vai pegar de volta aquele bowl com o creme que a gente começou a fazer e vamos misturar a farinha e o chocolate em pó. Nesse momento, não precisa bater muito, principalmente se você estiver fazendo na batedeira, porque se a gente bater muito, a gente vai acabar ativando o glúten presente na farinha, e a gente não quer fazer isso, então vamos só misturar. Quando tudo estiver bem misturado, a gente acrescenta 5 gramas de fermento ou meia colher de sopa e misturamos novamente. Agora a gente pode distribuir a massa nas forminhas. Para isso, eu gosto de usar uma balança, assim todos os bolinhos vão ficar do mesmo tamanho. Em cada forminha, a gente coloca 65 gramas, e essa massa vai render 13 bolinhos. E como eu sei que vocês reparam nos detalhes e vão perceber, eu já vou me entregar. Eu só fiz 12 bolinhos na forminha ballerine, e o restante da massa eu assei em forminha de silicone pra gente comer ainda quente, porque eu realmente sou fã de um bolo de chocolate recém-saído do forno. Se você acompanha o canal, já deve ter assistido os outros 2 vídeos de bolo piscininha. Já tivemos o de cenoura com chocolate e o de fubá com goiabada. Como eu falei, eu tô trazendo outros sabores e variações por causa dos feedbacks positivos que eu tô recebendo. Então, se você gosta desse tipo de receita fácil, econômica e lucrativa, você tem que deixar o seu like nesse vídeo agora. Isso me ajuda demais a saber do que você tá gostando para eu poder continuar fazendo, além de me dar um apoio para manter o canal. Agora que você já deixou o seu like, vamos falar de custos. Eu gastei R$ 6,89 para fazer essa massa, e ela me rendeu 13 bolinhos, então cada massa me custou 53 centavos. Agora a gente pode levar os nossos bolinhos pro forno, e quando eu tirar, eu mostro como eles ficaram e quanto tempo levou para assar. E dessa vez, eu testei o tempo em 2 tipos de forno para te mostrar a diferença. Enquanto a nossa massa tá no forno, a gente pode começar a fazer a cobertura de coco. Essa cobertura que eu costumo fazer leva como base o leite condensado. Então, normalmente eu colocaria em uma panela uma caixinha ou latinha de leite condensado. Tanto faz usar o integral ou o semi-desnatado, os dois dão super certo. Mas hoje eu quero fazer um teste e mostrar o resultado aqui para vocês. No lugar do leite condensado, eu vou testar a mistura láctea. Será que essa cobertura vai dar certo e vai ficar gostosa? Eu sei que a mistura láctea tem causado muitas polêmicas por aí. Eu já vi comentários do tipo que a indústria tá enganando os consumidores, de gente falando que provou e gostou, de gente falando que isso é um subproduto e não deve ser usado de jeito nenhum nas receitas. Enfim, eu já vi todo tipo de comentário. E você, o que pensa disso tudo, hein? Me conta aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Em seguida, a gente acrescenta 200 ml de leite de coco. E eu usei um pouquinho de leite para limpar o vidrinho e aproveitar tudo. Se você também faz isso para aproveitar até a última gota, me conta, que assim eu não vou me sentir sozinha. A gente também vai colocar 50 gramas de coco ralado e vamos levar a panela pro fogo. Aqui é igual calda de brigadeiro. A gente deixa no fogo médio e vai mexendo até a cobertura ganhar consistência. Enquanto a gente mexe a cobertura, vamos falar um pouquinho mais sobre a mistura láctea. Muita gente pode confundir o leite condensado com a mistura láctea e achar que é tudo a mesma coisa. Mas na verdade são produtos diferentes. Inclusive tem mercado que tá abusando no preço da mistura láctea e deixando bem parecido com o preço do leite condensado. E muita gente acaba comprando sem nem ver a diferença. Mas no atacado onde eu faço minhas compras, o leite condensado semi-desnatado da Italac custa R$ 6,25.
Já a mistura láctea da mesma marca custa R$ 3,65. É uma diferença considerável. Aqui, a cobertura já ganhou consistência, então a gente vai desligar o fogo e deixar ela amornar. Só de mexer com a espátula, eu já consigo ver que a textura tá bem diferente de quando eu uso leite condensado, mas depois eu vou provar e falar se valeu a pena essa substituição. Para fazer essa receita de cobertura usando a mistura láctea, eu gastei R$ 8,25. E essa receita é suficiente para cobrir 25 bolinhos. Isso dá um custo de 33 centavos por bolo. Se eu tivesse feito com o leite condensado, a cobertura de cada bolinho teria saído 10 centavos mais caro. Então, ao invés de 33 centavos, eu gastaria 43, que ainda é um preço ótimo. Enquanto a nossa calda amorna, a gente pode ver como os nossos bolinhos estão. Aqui no meu forno de convecção, eles ficaram 10 minutos e agora já estão prontinhos. Mas como esse tempo pode variar, você pode fazer o teste do palito para ter certeza que eles estão bem assados. Inclusive, como eu falei, eu testei o tempo no meu outro forno, o do fogão. Ele é a gás e levou 15 minutos para assar. Agora a gente tem que esperar amornar ou esfriar completamente para poder desenformar sem nenhum risco. Aqui passaram 10 minutinhos e os bolos já estão de morno para frio. Então eu vou passar uma faquinha na lateral, desenformar e colocar em cima de uma grade. Eu gosto de deixar aqui por uns 30 minutinhos a 1 hora, porque assim eu tenho certeza que o bolo está em temperatura ambiente, não só por fora, mas no meio também. Depois disso, a gente usa uma faquinha de serra para tirar o topinho e deixar o nosso bolo reto para colocar a cobertura. Eu já coloquei todos eles nos potinhos, porque assim agiliza bastante a produção. O potinho que eu uso, eu também vou deixar na descrição. Aqui, a calda já tá morna, então vamos colocar em cima dos nossos mini bolinhos. Eu faço esse processo em cima da balança, para ficar padronizado, e coloco aproximadamente 20 gramas de cobertura em cada bolo. Eu provei a cobertura e, na minha opinião, ficou bem diferente de quando eu faço com leite condensado. O sabor ficou bem próximo. Eu acho que eu só perceberia a diferença se eu provasse as duas ao mesmo tempo, porque o gosto do coco fica tão predominante que eu realmente não vi tanta diferença. Agora, o que eu não vi de diferença no sabor, eu vi na textura. A cobertura não ficou com aquela textura de brigadeiro, que é um pouquinho puxenta, sabe? Ela ficou parecendo outro tipo de cobertura. Se eu comesse sem saber os ingredientes, eu falaria que parece mais um creme engrossado com maisena do que uma cobertura parecida com brigadeiro. Isso não quer dizer que ficou ruim. Na verdade, ficou uma cobertura bem gostosa. Somando os custos dos ingredientes mais a embalagem, eu gastei R$ 1,36 para fazer cada bolinho. Dessa vez, eu nem vou ficar falando dos outros gastos e da importância da precificação. Afinal, se você ainda não me ouviu falando sobre isso, é porque você ainda não assistiu os outros 2 vídeos de mini bolinhos. E eu tenho certeza que você vai assistir para ter outras opções super lucrativas. A minha sugestão de preço de venda é de R$ 4 a R$ 6 cada um. E se eu tivesse usado leite condensado, o meu custo seria de 10 centavos a mais. Ou seja, R$ 1,46. Eu fiz o teste. Mas agora eu vou jogar a bola pra você. Você acha que vale a pena essa economia de 10 centavos por bolinho? Ou você prefere fazer aquela cobertura inconfundível de beijinho com o verdadeiro leite condensado? Me conta aqui embaixo a sua opinião, que eu vou adorar saber. Como eu sei que você já deixou o seu like pra me ajudar, pra ajudar a manter os vídeos aqui do canal, agora eu vou te lembrar só de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma receita. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a família, com todo mundo. E agora tá aparecendo aqui na tela a minha playlist de receitas lucrativas. E também o vídeo de mini bolinho de cenoura com chocolate
e o vídeo de mini bolinho de fubá com goiabada. Te espero no próximo!